Fala galera da Pet Home, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre o porquê que peixes pulam do aquário. Depois da vinheta. Então galera, peixes pulam do aquário por alguns motivos. E aí tem os motivos que são naturais da espécie, ok? São espécies naturalmente saltadoras que pulam por vários motivos. E também tem peixes que pulam porque o seu aquário está ruim. O seu aquário está ruim. Se o seu peixe pulou do aquário, dependendo do peixe que for, pode ser que o seu aquário esteja ruim, cara. Ruim em que sentido? A água está ruim, o ambiente está ruim, várias coisas podem estar ruins dentro do seu aquário. E aí existem vários parâmetros que interferem nisso. Temperatura pode estar errada, pode estar muito frio, pode estar muito quente. pH pode estar incompatível com o peixe que você adquiriu. Vocês sabem que é aquele parâmetro que define se a água está ácida ou básica. Legal? E aí tem os peixes de água ácida e os peixes de água alcalina, que seguem essa escalinha aqui, ó. Tá vendo essa escalinha aqui? No aquarismo, a gente usa essa escala normalmente entre 6 até 8. Esse parâmetro é muito maior do que isso, mas no aquarismo as margens seguras são essas. Outro fator que pode estar ruim no seu aquário é a toxicidade da água. Legal? A água pode estar tóxica por elementos do ciclo do nitrogênio, entende? Então, nitrito, nitrato, amônia, esses níveis podem estar elevados, sufocando o peixe. Isso gera uma espécie de asfixia no peixe. O peixe não consegue respirar direito quando a água está assim. É como se você respirasse um gás venenoso, entende? Então, é mais ou menos isso que acontece com o peixe. Aí vem a óbito ou ele tenta se salvar pulando ao infinito e além. E aí ele vai para além mesmo, porque ele cai no chão ou na mesa aí, resseca todinho e morre. Entende? Então esse parâmetro também tem que ser bem respeitado. Como que eu evito que esses elementos apareçam no... Não tem como evitar, eles aparecem durante a ciclagem em grandes níveis, porque o aquário ainda não tem bactérias suficientes para conter. O número de colônias de bactéria crescem e começam a baixar esses níveis. Sempre haverá alguma presença desses elementos no aquário, porém, o aquário bem ciclado os mantém em níveis seguros. O primeiro é respeitando o tempo de ciclagem do aquário, ou seja, aquele tempo que seu aquário precisa para ficar pronto para receber os peixes. Normalmente uma ciclagem natural demora entre 25 a 40 dias, depende do tamanho do aquário, depende do tipo de aquário. Legal? Tem aquários que demoram muito mais que isso, tem aquários que demoram até menos. Então tem que ser respeitado. Como é que eu sei? Fazendo teste. Você faça os testes de nitrito, de nitrato de amônia, ver se os níveis estão seguros antes de colocar os seus peixes aqui dentro. Legal? Então tem que respeitar o tempo necessário para o aquário ser ciclado, porque esse ciclo ele tem um momento que ele chega num pico de amônia, onde a amônia estoura, fica muito alta. Você não tem bactérias benéficas suficiente para diminuir esse parâmetro, tá? de amônia, quantidade de amônia na água. As bactérias se alimentam desses compostos, diminuindo esses parâmetros. Como não existem ainda essas bactérias colonizadas no seu aquário, porque a ciclagem não está pronta, é muito arriscado você pôr os peixes lá e aí ou eles morrem asfixiados, sem ar, ou eles pulam do aquário para tentar se salvar. Entende? Então é uma forma bem triste de morrer. Outro parâmetro que pode estar bem ruim no seu aquário é o parâmetro de peixes por litro de água, né? Então a famosa superlotação. E a definição de superlotação, ela depende de muitos fatores, depende do tipo de peixe, do tipo de aquário, da quantidade de peixes, da quantidade de água. Então alguns peixes gostam de viver em comunidades grandes e alguns peixes não, mas o ideal é sempre ter
um tantinho de bom senso na hora de comprar os peixes, para não comprar peixe demais e superlotar o aquário. Outro fator também é a presença de peixes pentelhos no seu aquário. Peixes que vão ficar pentelhando a vida de outros peixes, perturbando, beliscando, mordendo, até esses peixes que estão sendo incomodados decidir que é melhor pular do aquário do que continuar lá. Então, esse também é um fator que faz peixes pularem do aquário. Peixes agressores, tá? E aí é papo para um outro vídeo, quais são esses peixes. Os peixes mais chatos, que mais são agressores dentro do aquário, que mais perturbam a vida dos outros. Lembrando que tudo isso depende de um monte de coisa que a gente pode conversar em outro vídeo. O porquê peixes estão sendo agressores. Por exemplo, a gente tem aqui o paulistinhas. Paulistinhas são peixes muito pacíficos, tá? Com outros peixes, desde que eles estejam na condição que eles mais gostam, que são peixes cardumeiros, ou seja, gostam de viver em cardumes. E aí quando você tem um cardume de paulistinha, a agressão deles é direcionada para os da mesma espécie. E não é uma agressão fatal, é uma agressão só para determinar níveis de hierarquia. Você coloca um paulistinha sozinho, só um paulistinha no meio de um monte de peixe, pode ser que esse peixe venha a se tornar agressivo. Isso é muito comum no barbo sumatra. O sumatra é um capetinha no aquário quando ele está sozinho. Cara, é mágica. Se você coloca mais de 10, eles ficam tranquilos e a agressão deles se volta para os da mesma espécie e é, de novo, uma agressão não fatal. Não é para matar, é só para determinar hierarquia. Mas se ele fica sozinho, ele vai perturbar o seu peixe até matar o seu peixe, ou até que o seu peixe decida que é melhor pular do aquário do que continuar com esses satanás da água. Legal? Tá. E esses são fatores anormais, são condições anormais que você coloca os peixes para viverem, aí eles decidem que não tá legal, que é melhor se jogar do que continuar um aquário mal montado, superlotado, com peixes agressores, com pH ruim, com temperatura ruim, enfim. Isso são parâmetros anormais para a espécie. Mas tem os peixes que gostam de pular do aquário, de sair do aquário por vários outros motivos. Temos alguns famosos, tipo o dojo, os labiofrenatos, lábio bicolor, aruanã, caranguejo, beta, mas são outros motivos. Não quer dizer que a água do seu aquário esteja ruim, mas que seja um costume do peixe. Então vamos nos mais famosos ali, o dojo. O dojo pula naturalmente. Cara, infelizmente você vai ter que usar tampa no seu aquário. Vocês veem que os meus aquários aqui, ó, não só esse, mas outros aquários que eu monto, eles não têm tampa, não uso tampa nos aquários, né? Mas aí eu procuro montá-los de uma forma que não vai favorecer o peixe a pular do aquário. Então o dojo é um peixe que não vai respeitar nada, cara. Você tem que realmente usar tampa, usar um nível de água um pouco mais baixo, tentar criar um aquário o mais perfeito possível para o seu dojo ficar na dele. Normalmente ele gosta de ficar enterrado, quando está enterrado normalmente é à noite, e aí é à noite que ele fica procurando os desafios da vida, achar qualquer frestinha, qualquer buraquinho para pular. O dojo é um peixe que você tem que ter esse cuidado. Os lábios, né, esses peixes, eles também são peixes exploradores, então é o famoso salto exploratório. É o salto que o peixe dá para fora da água na esperança de achar outro corpo d'água, dele ir explorando. Tem peixe que faz isso, por exemplo, o mudskipper, aquele peixe marinho, ele sai da água, né, na tentativa de achar outra poça d'água, outra piscina natural para entrar e explorar, né, atrás de comida, atrás de fêmeas, né, para acasalamento, atrás de, sei lá, uma série de fatores. E aí ele faz esse salto exploratório, né? Então a gente tem, por exemplo, um peixe que faz exatamente isso também de água doce, é o beta. O beta, ó, tem um betinho aqui, ó, o Pennywise. O Pennywise já pulou desse aquário aqui, por exemplo, mas foi um vacilo meu. Por quê? Eu deixei o nível da água muito alto. Esses peixes vivem em alagados. É muito comum de encontrar em arrozal, e eles fazem esse salto exploratório de poça em poça na busca de uma fêmea para acasalar, na tentativa de fugir de um outro peixe agressor, conseguir outros ambientes, atrás de comida, enfim, são vários fatores, mas eles têm esse costume, por ser peixes anabantídeos, né, aqueles peixes que aproveitam o ar atmosférico para respirar, não depende só do ar que está dissolvido na água, eles têm certa facilidade de fazer isso. Então eles pulam, mesmo se ele cair fora da água, ele vai pulando, tentando encontrar outro corpo d'água ali no chão mesmo. Ele tem um tempinho até que ele se resseque por inteiro.
Ele tem um tempinho para achar outro corpo d'água e na maioria das vezes acaba encontrando no ambiente natural dele. Em casa, se ele pular do aquário, dificilmente ele vai encontrar outro aquário para cair. Então aí o Betinho acaba morrendo. Mas isso é um salto exploratório. O que favorece a tentativa desse salto exploratório pelo peixe? O nível de água. Se o nível de água estiver muito alto, quase encostando na borda, aí é provável que ele vai pular na tentativa de explorar outros ambientes. Tem também os peixes saltadores, né? Por exemplo, o aruanã. Aruanã significa peixe que come macaco, algo do tipo. Peixe pega macaco, uma coisa assim. Como é que essas aruanãs pegam macaco? Porque esses peixes pulam da água em direção ao galho na tentativa de pegar qualquer animal, na verdade, que esteja ali. Qualquer coisa que couber na boca dele, ele vai tentar pegar nesse galho. Então a gente já sabe que é um peixe, por natureza, pula, certo? Então é um peixe que você tem que tomar cuidado. Se você tiver um aquário aberto, ele tem que estar muito bem acostumado. Você não pode ter nada acima ali do aquário que possa chamar a atenção dele, a ponto dele tentar buscar essa coisa que ele está vendo. Sei lá, se ele confundir com alguma coisa que ele possa se alimentar, ele vai acabar pulando do aquário. Entende? Então é importante você manter uma tampa ali em cima de um aquário com aruanã. Tá? Outros peixes fazem esse tipo de salto também. Peixes predadores, você tem que tomar muito cuidado, porque se passar uma mosquinha em cima do aquário, ele vai tentar pegar essa mosquinha pulando. Se não for um peixe arqueiro, que é muito legal, que ele dá aquela espirradinha de água para fora do aquário na tentativa de acertar a mosquinha, ele vai tentar pegar a mosquinha pulando atrás dela. Então tem que tomar esse cuidado. Outro tipo de situação muito comum de peixes que pulam de aquário à noite, o que acontece? Normalmente você tem um peixe que é ativo somente à noite. E na maioria das vezes não é esse peixe ativo à noite que pula do aquário, mas são os outros peixes que vivem em comunidade com ele. O que acontece? Os outros peixes estão dormindo, esse peixe noturno sai para explorar o aquário e acaba esbarrando nos outros peixes que se assustam, e aí com esse susto pulam do aquário. Então esse também é outro fator que faz peixes pularem do aquário. Então é isso, galera. Vários motivos fazem o seu peixe pular do aquário. Então é muito importante você saber misturar os peixes ali, né? Para saber se não tem nenhum peixe agressor ou nenhum peixe noturno que dê um susto nos seus peixes. Ou você tem que identificar os peixes que têm a natureza de pular do aquário, né? Tem peixe que infelizmente você vai ter que usar tampa no aquário mesmo, ou colocá-los em um aquário que tem um nível de água mais baixo por segurança, ou você vai ter que dimensionar legal esse aquário e montar esse aquário de forma que não favoreça o salto do seu peixe. Então, por exemplo, meu Betinho Pennywise, aqui já há um tempão comigo, ele pulou uma vez do aquário, foi um vacilo meu, na reposição de água do aquário, eu acabei deixando o nível muito alto e ele pulou um salto exploratório. Eu devia ter me ligado nisso, não me liguei na hora, e aí um companheiro aqui do trabalho achou ele saltando pela mesa, tentando achar um outro corpo d'água. Mas quando o nível de água, olha aqui, ó, não tá muito baixo também, ó, um dedo o nível de água, ó, um dedinho mesmo, que já tá ótimo. Mas se o nível de água estiver quase aqui em cima, aí ele vai tentar deslizar para fora, não digo nem saltar, mas deslizar para fora desse aquário. Aqui nós temos os paulistinha, são exímios saltadores. Esses peixes pulam mesmo, pulam de verdade, pulam bem. Mas esse é o tipo de peixe que pula se a água não estiver legal. Aquele papo que a gente deu de água ruim, água ruim, se a água não estiver reciclada, se a água estiver tóxica, sem oxigênio, com pH ruim, temperatura ruim, é provável que o peixe vai pular do aquário mesmo na tentativa de sair desse aquário ruim. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre por que pulam do aquário, né? Fiquem atentos a essas dicas, né? E se livrem das tampas, né? Se for possível. Aquário sem tampa eu acho muito mais bonito, mas tem situações que a gente tem que sim usar as tampas. Não tem jeito, tem aqueles peixes que vão tentar explorar a grandeza do mundo. Esse tipo de peixe precisa de tampa para segurar ele na onda dele. Então se inscrevam no nosso canal, acessem nosso site petshop.com.br, temos links de produtos aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. É isso daí, se inscrevam no canal, dê um like, tchau!